Glória a Deus. Amados, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Vamos lá para 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do 2, se você for encontrando, vá se colocando de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 28, capítulo 2, até o versículo 10 do capítulo 3. Amém, amém, amém. Vamos lá então. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Feche os teus olhos. Senhor amado, nos colocamos em tua presença, clamando nessa noite pela tua revelação. Clamando nessa noite pela tua intervenção na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver a vida, na nossa forma de desfrutarmos daquilo que o Senhor nos deu. Senhor, que nessa noite nós saímos daqui mais parecidos contigo, deixando ainda mais o velho homem de lado, deixando ainda mais as coisas desse mundo e os pecados, e Senhor, nos assemelhando a Ti em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada, ajuda-nos, Senhor, nesse momento de estarmos ouvindo a Tua palavra e sendo transformado por ela, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que veio não somente para nos consolar, mas também para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, possa fazer uma obra maravilhosa no meio de nós nessa noite. E que, Senhor, as Tuas impressões digitais estejam em todo lugar, na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito e no nosso corpo. Nós te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que coisas maiores o Senhor fará nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amado. Se eu ganhar uma raquete de tênis, isso não me torna um tenista. Se alguém me der uma raquete de tênis de presente e eu poder dizer para as pessoas, eu tenho uma raquete de tênis, isso não necessariamente me faz um tenista. Eu posso ter a raquete mais cara que já foi inventada, criada, e ainda assim, se eu não jogar, eu não sou um tenista.
O que me torna um tenista não é ter uma raquete, mas é praticar o tênis. A partir do momento em que eu pratico, eu posso me considerar um tenista. E é interessante porque eu posso ser o pior tenista, com a pior raquete. E ainda assim, eu sou um tenista. E o que João está querendo dizer para nós, ao longo desse texto que nós lemos, é justamente a importância da prática no cristianismo. Ele fala a palavra pratica por 5 vezes ao longo desse texto. Ele usa outros verbos também de ação, que também diz respeito a uma prática, e ele usa no presente. Para que eu e você saibamos que a prática, ela não é passado e ela não é futuro, mas ela é presente. E o que o Senhor quer falar para nós nessa noite é justamente isso. Se você está anotando, o tema dessa mensagem é a prática para permanecer. Gostaria de pedir a gentileza de desligar o monitor aqui para mim, por favor, que eu estou me ouvindo bastante, está fazendo um eco. A prática do permanecer. Amados, nós precisamos compreender esta necessidade, esta realidade que torna de mim e de você cristãos praticantes e cristãos teóricos. Muitas pessoas têm raquete, mas muitas das que têm raquete não entram numa quadra para jogar. Muitas pessoas podem se intitular cristãs, mas nem todas que se intitulam cristãs praticam o cristianismo. E nós, então, precisamos abstrair desse texto a melhor lição que o Senhor tem para nós. Veja que no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 28, está escrito o seguinte: filhinhos, agora, pois, permanecei nele. João já de frente, já no início, nos ensina, nos mostra que é possível não permanecer nele. É possível nós sermos um ramo enxertado na videira que é Jesus, mas também é possível, se no caso nós não produzirmos frutos, o que a palavra de Deus nos ensina, que o Senhor faz o quê? Ele corta o ramo que não produz frutos. Então ele está dizendo, olha, permanecei nele. Permanecei nele, continue praticando aquilo que você tem aprendido. Aquilo que você aprendeu. Para que quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, o que? Envergonhados da sua vinda. Porque ele fala de 2 práticas aqui nesse texto, amados. Ele fala da prática do pecado e ele fala da prática da justiça. Praticar o pecado é praticar aquilo que o nosso coração tem desejo. Praticar o pecado é aquilo que a nossa carne se inclina para fazer. E nós já temos falado a respeito disso ao longo dessa carta. Eu não quero me estender em praticar o pecado. Mas nós precisamos falar a respeito de praticar a justiça. Amém? Glória a Deus. Porque praticar é modelar. Praticar é modelar, é nos aproximarmos a uma semelhança de algo já pré-estabelecido. E a justiça é o estado daquele que é como deve ser. É pensar, sentir e agir inteiramente conforme a vontade de Deus. Então, quando eu e você nos inclinamos a praticar a justiça, nós nos inclinamos em mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir, para que nos tornemos mais e mais semelhantes ao Senhor. Agora, uma outra coisa que este texto nos ensina é que esta prática, ela deve ser intencional. Não é uma prática que ela vem de inércia. Não é uma prática que ela vem
de uma forma que nós não temos o controle, mas ela tem que ser intencional, nós temos que nos inclinar. Veja no versículo 3 do capítulo 3 que nós lemos. O que está escrito lá: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como ele é puro. Amados, a palavra está nos ensinando que nós mesmos nos purificamos, que nós mesmos nos inclinamos para praticarmos esta justiça, para fazermos aquilo que agrada ao coração de Deus. E a prática, ela é intencional. Se um dia eu de fato decidir me tornar um tenista, toda a oportunidade que eu tiver para pisar numa quadra de tênis, eu vou pisar. Porque o meu objetivo é ser cada vez melhor. O meu objetivo é jogar com cada vez mais precisão. O meu objetivo é conhecer cada vez mais a respeito das regras, cada vez mais a respeito do que aquilo que eu estou inclinado em fazer. E viver o cristianismo é isso. João está aqui chamando a nossa atenção de que viver o cristianismo é viver praticando algo que existe um contínuo aperfeiçoamento. Os pecados que nós cometíamos no mês passado não necessariamente precisam ser mais os pecados que nós cometemos hoje. Porque se eu e você nos inclinarmos em praticarmos a justiça, e a si mesmo, a nós mesmos nos purificarmos, desejarmos abrir mão daquilo que está nos fazendo mal, nós poderemos viver um aperfeiçoamento na nossa vida cristã. Amém, amados? Eu duvido que se você decidir jogar tênis um dia, você vai se contentar em sempre perder. Não é verdade? Imagina que coisa chata seria você praticar um esporte e toda vez que você pisasse numa quadra seria para perder. Você já sabia que você ia perder, vai perder, eu vou jogar, o importante é competir, né? Aquela frase que todo mundo que perde usa. O importante é competir. Mas o que João está chamando a nossa atenção é justamente o contrário. Ele está dizendo, olha, se nós estamos buscando essa prática, ela é adquirida e ela é conquistada, e nós nos inclinamos cada vez mais para ela, e o Senhor vai nos capacitando, e nós vamos vencendo as adversidades. Você já viu uma pessoa que vai jogar tênis, como ela faz? Ela chega na quadra, e a primeira coisa que ela faz é se alongar, não é? Ela começa a se alongar com os braços, as pernas. Você já parou para pensar que o teu tempo com Deus de manhã é justamente um alongamento para o teu dia? Já parou para pensar que quando você se dedica ali de manhãzinha, quando você acorda a ler a palavra, a orar, a buscar a presença do Senhor, aquilo ali é uma preparação para todas as adversidades que você vai viver naquele dia. E é impressionante porque a gente não sabe o que a gente vai viver no nosso dia, não é verdade? Muitas vezes nós somos surpreendidos com as situações do dia. Muitas vezes são boas, muitas vezes são ruins. Mas aquele que busca a presença do Senhor de manhã, aquele que busca a presença do Senhor para estar alongado, né? Às vezes você está jogando tênis e o cara lá do outro lado joga uma bolinha lá perto da quadra e você está no fundo e você tem que dar aquela corrida e tem que chegar lá e jogar, e se você não alongou tua perna, meu amigo, aquele ali vai ser o teu último golpe. Porque você vai cair no chão e não vai conseguir mais levantar. E quantas vezes o inimigo que é astuto sabe que naquele dia a gente não se alongou. Naquele dia a gente não buscou a presença de Deus. E aí ele vem e joga aquela bolinha lá do outro lado. E no momento que a gente vai correr,
a gente não está alongado, cai e se machuca. Mas eu quero te dizer nessa noite que a tua realidade não precisa ser assim. Você não precisa ser surpreendido pelo pecado. Tem alguém aqui? Você não precisa ser surpreendido pelo pecado. A tua motivação de se achegar no altar do Senhor não precisa ser para pedir perdão. Ela pode ser outras. O teu motivo de chegar no altar, na presença do Senhor, não precisa ser para uma reconciliação. Não precisa ser porque você pisou na bola naquela semana. Tem alguém aqui? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, queridos, veja lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 a 27, está escrito assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 9, lá no comecinho, ele fala de uma liberdade que ele recebeu de Jesus. E no final desse capítulo, ele diz que ele se reduz à escravidão, para estar se exercitando, para estar praticando aquilo que ele aprendeu. E meus amados, se você quer ter uma vida cristã, onde o Senhor será glorificado, você precisa almejar praticar o cristianismo todos os dias. Praticar. E praticar, quando nós praticamos, quando nós entramos numa quadra para jogar, quando nós praticamos não é uma prática, simplesmente que o importante é praticar, mas nós devemos entrar para vencer. Nós devemos entrar para vencer. Quando você está dirigindo e um carro te corta, a tua paz vai embora. E naquele momento, você tem várias oportunidades de fazer várias coisas ali. Posso te dizer algo? Bem-vindo a mais uma partida. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, bem-vindo a mais uma partida. Sabe, amados, homens, quando você está naquele lugar sozinho, não tem ninguém, e você está com o teu telefone, e você tem acesso à internet, e você pode optar pelas piores escolhas para entrar em sites e lugares que você não deveria. Aquele momento de tentação, aquele momento onde o pecado está batendo a porta, e o Senhor falou para Caim, cabe a você dominá-lo. Naquele momento, bem-vindo a mais uma partida. Ou quando alguém começa a discutir com você, começa a falar coisas que você está sendo injustiçado naquele momento. Momento onde você começa a ouvir coisas que você diz, poxa, mas eu não deveria nem estar ouvindo essas coisas, essa pessoa. Naquele momento, quando a pessoa fecha a boca e é a tua vez de falar, é a tua vez de se defender, de revidar, de fazer qualquer outra coisa. Bem-vindo a mais uma partida. E qual vai ser a tua intenção naquele momento? O importante é praticar. Se você entrar numa quadra de tênis, se você entrar num jogo nesse momento, com a intenção de simplesmente praticar, eu já te digo, você está lascado. Agora, se você tem praticado, se você tem estudado as regras do jogo, se você tem alongado os teus músculos espirituais, se você tem gasto tempo na presença do Senhor, se enchendo do Espírito Santo, a hora que você pisar nessa quadra, a hora em que o pecado bater na porta do teu coração, nesse momento, você vai dizer assim, eu vou entrar nisso aqui para vencer.
e eu vou sacar essa bolinha na boca do capeta. Tem alguém aqui? Aleluia. Ou quando aquele irmão chegar para falar contigo a respeito de outra pessoa que não está ali. Né? Aquele momento. Ai, vontade, né, de falar dos outros, e ali a pessoa começa a falar, e naquele momento você pode ouvir, você pode dizer, olha, a pessoa não está aqui, não vamos falar, você pode fazer tanta coisa. Bem-vindo a mais uma partida. Se você estiver alongado, se você estiver praticando, é tão fácil dizer não. É tão fácil dar aquele saque que vai ser ponto. Sabe quando você vê uma pessoa boa jogando com uma ruim? A pessoa chega na vez da pessoa sacar, acabou o jogo, né? Porque a bola vem numa velocidade que ninguém mais pega. Quanto que nós temos treinado? Quanto que nós temos praticado a justiça de Deus? Sabe o que acontece quando uma pessoa, em um campeonato, ganha um jogo? Ela recebe o quê? Uma medalha, um troféu. De certa forma, ela recebe uma glória. E quando eu e você estamos cheios de Deus, preste atenção no que eu vou te dizer, porque em nome de Jesus, quanto mais eu reflito nisso, mais muda o meu conceito de adoração na presença do Senhor. Quando eu venço uma partida, quando na oportunidade do pecado que bate a porta eu consigo dizer não, eu recebo um prêmio. Porque a palavra de Deus fala a respeito de coroa e de galardão, que nós receberemos do Senhor quando nos encontrarmos com Ele. Amém? Sabe o que é isso? É a glória da vitória contra o pecado. E quando nós cantamos, glória, glória eu te dou, existe um tipo de glória que antes de dar, precisa ser conquistado. Existe um tipo de glória que antes de nós oferecermos ao Senhor, nós precisamos ter para oferecer ao Senhor. Amados, o nome dessa glória é santidade. Quando nós nos santificamos, quando nós vencemos as batalhas contra o pecado, nós nos achegamos no altar não para lamentar, não para prantear, não para pedir pela misericórdia de Deus que se renova cada dia, porque se nós ficarmos na misericórdia de Deus que se renova cada dia, nós entraremos num campo de guerra, numa quadra para jogar, já sem a intenção de ganhar. Mas quando nós queremos chegar no altar para entregarmos a glória a quem é devida, a honra a quem é devida ao Senhor, daquela batalha que eu venci, e eu chego ao Senhor e digo, Senhor, eu te adoro, porque foi o Senhor quem me capacitou a vencer o pecado. Sabe qual é o nome disso? Amados, sabe qual é o nome disso? Adoração. Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Qual é o sacrifício do louvor que eu tenho para oferecer nesta semana, nesse dia para o Senhor? Se todas as batalhas eu estou perdendo, se a única coisa que eu preciso do Senhor é por misericórdia, porque eu só perco para o pecado, qual é o tipo de sacrifício de louvor que eu tenho para oferecer para Ele? Agora, quando eu esmurro o meu corpo diminuindo a servidão, porque eu sei que há uma batalha, porque eu sei que eu preciso estar apto, porque eu sei que eu preciso vencer o pecado, porque eu sei que o Senhor já me capacitou para isso, e quando eu consigo, meus amados, eu entro na presença de Deus com alegria, eu entro na presença de Deus com santidade, eu entro na presença de Deus e eu toco em suas vestes e eu tenho intimidade com Ele, porque não há nada que me separe da presença de Deus.
Nós podemos viver de misericórdia em misericórdia, mas também nós podemos viver de glória em glória. Glória significa fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos. Qual foi a santidade que você conquistou essa semana? Para apresentar de glória, o troféu que o próprio Senhor te oferece e você entrega de volta a Ele. Não é verdade? Se oferecemos os nossos recursos em adoração a Ele, acabamos de fazer um momento de dízimo e oferta. Quanto mais a nossa santidade na presença dEle, pensa que a adoração mais preciosa, a santidade na presença do Senhor. Senhor, hoje eu tive a oportunidade de fofocar, mas eu resisti. Senhor, hoje eu tive a oportunidade de mentir, mas eu falei a verdade. Senhor, hoje eu tive a oportunidade de entrar num site de pornografia, mas eu resisti. Senhor, hoje eu tive a oportunidade de olhar para uma outra mulher, mas os meus olhos ficaram fixos no Senhor. Senhor, hoje eu tive a vontade de dar a brecha para a luxúria e entrar numa loja e me endividar, mas eu não entrei. Veja, amados, isso são ações de adoração que correspondem ao novo homem que habita dentro de nós. Tem alguém aí? Aleluia. Sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer colocar na nossa cabeça que nós somos perdedores e escravos do pecado. Ele quer colocar pensamentos onde naquela área que nós temos o problema, ele diz assim, não, mas esse é o espinho da tua carne. Ele vai usar até versículos para te convencer. Esse é o espinho na tua carne. Esse daí você vai carregar por todos os dias. Poxa, você já se santificou em tantas coisas. Deixa esse aí que tá bom. Não tem problema. Ah, meus amados, deixa eu te dizer algo nessa noite. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos a Ele. Ouça a voz de Deus sobre a tua vida. O Senhor te fez livre e Ele quer que você viva em abundância. E enquanto eu e você somos escravos do pecado, não há liberdade. Há um peso que nós não deixamos na cruz. E o segredo está na prática da justiça. Quanto mais eu e você praticamos, quanto mais eu e você nos colocamos na presença do Senhor, mais o Senhor nos enche e nos capacita e nos empodera para que possamos vencer os dias maus. Eu quero te mostrar um vídeo. Que o Senhor fale contigo nesse momento. Hey, dummy! Are you retarded or just plain stupid? Look, I'm Forrest Gump. Just run away, Forrest. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the brakes! Hurry up! Let's get it! Come on! Look out, dummy! Here we come! Get you! Run, Forrest! Run! Run, Forrest! We're back here, you! Run, Forrest! Now, you wouldn't believe it if I told you. But I could run like the wind blows. From that day on,
I was going somewhere, I was running. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Em que tipo de mentira você tem acreditado que tem te paralisado? Em que tipo de mentira, que tipo de opressão, que tipo de situação que você tem acreditado? Onde você acha que você não vai vencer esse pecado? Onde você acha que você não vai conseguir se livrar disso que te prende? Como se você tivesse com as suas pernas espirituais paralisadas. Como se você não conseguisse andar. E eu quero te dizer algo, meus amados, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. É possível sim vivermos em santidade. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que é possível sim você parar de falar palavrão, é possível sim você parar de assistir coisas que não deve, é possível sim você parar de pensar em coisas que são sujas, que são imundas, é possível sim você deixar um vício para trás, é possível sim você ser livre para adorar ao Senhor. É possível sim. O Senhor nos promete isso, o Senhor nos garante isso, e está em nossas mãos. Ele já nos deu o Espírito Santo. Já está dentro de nós. A pastora no domingo passado já falou a respeito disso, meus amados. O Espírito Santo está dentro de nós para trabalhar em nosso favor. E se você está preso, se você está amordaçado, se você está acorrentado, se você está se sentindo sujo, você não precisa disso. O Senhor tem algo maravilhoso para nós. Ele quer passar o seu vento, Ele quer passar a sua presença no meio de nós e nos limpar de todas essas coisas. E não é só para hoje não, é para todos sempre, meus amados. É para todos sempre, é para todos sempre. Você pode fazer a segunda-feira, amanhã diferente, se você se entregar na presença do Senhor e você disser chega para aquilo que te prende. Se você disser chega para aquilo que te prende, o Senhor vai te capacitar para você permanecer santificado na presença dEle. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração nesse momento. Você é livre para vencer o pecado. Quando a tentação, deixa eu te dizer algo a você. Quando a tentação bater na tua porta, quando a tentação aparecer, sabe o que você vai dizer? Você vai dizer, eu vou entrar nessa quadra para ganhar. Você vai dizer, eu vou entrar nessa quadra para ganhar, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, o Senhor me capacita. Feche os teus olhos, vamos orar. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Senhor, nos ajuda, Senhor, nesse momento. Nos ajuda, Senhor, nesse momento a estarmos, Senhor, nos alinhando contigo. Nos ajuda, Senhor, a nos lembrarmos e, Senhor, estarmos ali nesse momento, Senhor, confessando os nossos pecados na Tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Espírito Santo, sopra um vento de arrependimento nesse lugar. Sopra um vento de arrependimento nesse lugar. Onde tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que está aprisionando as pessoas, tudo aquilo que está gerando uma confusão, uma desordem, que está gerando uma descredibilidade das coisas espirituais, que o Senhor nesse momento esteja agora, Senhor, trazendo um arrependimento genuíno, Senhor, através de cada vida, através de cada vida. Amados, se você precisa confessar um pecado, confessa. Se você precisa vir aqui para o altar e se ajoelhar, venha. Se você precisa se alinhar com o Senhor, venha. Faça o necessário para que hoje seja um marco na tua vida. Faça o necessário para que hoje o Senhor possa ouvir o teu clamor e que você seja transformado através da presença do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu não consigo, tem dias que eu não consigo, é maior do que eu.
A tentação me vence. A tentação me frustra. Na verdade, pastor, eu estou frustrado. Eu estou desacreditado que eu consigo mudar. Talvez seja essa a tua situação aqui. Eu não sei qual é a tua situação aqui, amado. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de um Deus que ama. Eu sei de um Deus que está mais preocupado com você do que você mesmo. Eu sei de um Deus que entregou o mais precioso que Ele tinha, para que você vivesse em liberdade e em santidade. Então eu quero te dar uma dica. Busque a face dEle. Deixe Ele te transformar. Aceite Ele tocar e não desista. Não desista de pedir por ajuda a Ele, até que você consiga vencer. Até que você consiga vencer. Mas deixa eu te falar algo. Quando o pecado bater na porta, quando for o momento onde você estiver ali frente a frente com a tentação, entra nesse jogo para vencer. Entra nesse jogo para dar uma raquetada na boca do pecado. Entra nesse jogo com tudo que você pode, para você quebrar as pontes, para você romper essas correntes e para você ser livre de tudo aquilo que te aprisiona, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma promessa do Senhor. Eu estou aqui te lembrando dela hoje, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.